Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no ESG Podcast e é um programa dedicado a democratizar informações sobre um importante tema. Estou aqui com meu parceiro Luiz Fernando Penteado. Ótimo, Valverde. Mais um grande episódio que a gente está preparando aqui para vocês. E vocês que estão chegando agora no nosso programa, no ESG Podcast, a nossa função é realmente democratizar, levar a todos grandes projetos que estão dando certo em grandes empresas, que possam ser, inclusive, replicados. Né, aquela dificuldade, né, Valverde, de conseguir bons projetos, a gente consegue chamar grandes pessoas, convidados que são responsáveis por grandes empresas, que conseguem não só trazer projetos que estão funcionando, como que eles foram implementados. Então aproveitem, sigam a gente nas nossas redes sociais, nós estamos no YouTube, no Spotify, Instagram, Facebook, até é difícil lembrar tudo, e aproveitem e vejam os episódios completos. Ótimo! Isso aí. E mais um episódio especial que nós queremos compartilhar com vocês e uma convidada também muito especial no tema, uma referência no tema ESG. Estamos aqui com a Patrícia Mistura. Isso aí, Patrícia. Muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. A Patrícia é coordenadora ESG da Citrosul. Ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela, vai falar um pouquinho sobre a empresa. E ótimo, agradeço aí por ter aceito o nosso convite. A gente já sabe, a gente já fez uma conversinha antes e a gente já sabe que tem muito conteúdo aqui, tem bastante coisa para a gente aprender. O prazer é meu, obrigada pelo convite, obrigada Luiz, obrigada Valverde, é um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha jornada nessa temática de ESG, que para mim sempre foi uma agenda de propósito, então muito feliz em poder contribuir aí com o programa. Isso aí, e o nosso programa, Patrícia, a gente acaba tendo uma presença de espectadores que estão muito buscando aprender, ter referências para atuar no tema ESG e pessoas jovens que estão se formando, pessoas em início de carreira e muitos profissionais também em transição de carreira. Então, por isso que nós queremos te ouvir e trazer aí o tema na prática, né, Luiz? Então, acho que sempre a gente começa aí com a trajetória do nosso convidado, né? Pergunta clássica, né? A gente quer ouvir um pouquinho de você, então, não só a tua trajetória até agora, né, a tua função ali na Citrosul, mas também em que momento que surgiu essa veia ESG sua? Bom, eu sou formada em administração pela SPM, né, mas diferente aí de muitos colegas que acabaram indo diretamente para a área de marketing, eu sempre tive esse interesse de focar no propósito, né, nessa questão da construção do legado por parte das instituições. Então, em alguns momentos, né, tinha uma dúvida também se eu deveria ir para o terceiro setor ou não, mas, né, assim, estar do lado do capital, né, e poder trazer, né, essa movimentação das empresas no sentido de trazer uma sociedade melhor, sempre foi aquilo que me atraiu bastante. Então, comecei na empresa Mundo de Tecnologia, que já tinha algumas ações, né, mas muito focadas em responsabilidade social. Quando eu comecei, o foco era a responsabilidade social. Fui buscar algumas formações complementares à época, né, olhando para a responsabilidade social, direitos humanos, né, e acabei entrando na agenda de sustentabilidade por conta dessa vontade de poder contribuir nessas grandes instituições, mas sempre com esse olhar do que eu posso fazer além do que, né, eu já entrego ali de valor do ponto de vista econômico, o que eu vou entregar mais para a sociedade. Então, sempre foi com essa lente, e aí acabei indo para outros setores que eu tive a oportunidade de construir, né, esse primeiro um olhar muito mais social, quando fui para o ramo da construção civil. Então, lá trabalhei com um programa de alfabetização em canteiro de obra, né, como é que a gente trazia a temática, por exemplo, de voto consciente, né, temas de cidadania para a população mais vulnerável. Né, depois acabei entrando no segmento de saneamento, então aí já tive o contato ali com a questão de soluções ambientais, não é como é que essa agenda ambiental repercutia, né, e trazia saúde para a vida da população. Então, uma agenda que para mim era bastante nobre também.
E aí eu fui caminhando sempre nessa agenda, né? Tive a oportunidade de trabalhar em outras indústrias de bebida, que também trouxeram esse olhar da agenda de resíduos em determinado momento, criando soluções, tirando barreiras de consumidor para essa agenda de circularidade. Né? Passei também pela empresa do grupo da Citrosuco, que a Citrosuco faz parte do grupo Votorantim, então tive um tempo na Votorantim Cimentos olhando para a gestão de territórios, né? Como que a empresa agrega valor ali, desenvolve projetos na região em que ela atua, e aí hoje estou na Citrosuco, aproximadamente aí 1 ano e meio já, né, como olhando para ESG, desde a agenda ambiental, num olhar mais de descarbonização, olhando para a agenda de impacto, propósito, né, governança de clientes também, que é uma agenda forte. Então, estou aí nessa jornada na Citro, que é uma empresa do Grupo Votorantim, 50% do Grupo Votorantim, 50% do Grupo Fischer, como os principais acionistas da empresa. É uma empresa que exporta 90% da sua produção de suco de laranja, então a gente sabe pouco, eu mesmo não tinha a noção, né, do segmento da produção de suco de laranja, quanto o Brasil representa no mundo. Então, hoje a gente representa 75% da produção mundial de suco de laranja. Parece que a cada 10 copos de suco de laranja que se toma no mundo, 8 saem do Brasil, né? Exato, é uma volumetria impressionante, né? A gente tem uma responsabilidade muito forte nessa cadeia e a gente fala que desses 8, 3,5 a 4 são da Citrosuco. Então, a gente tem uma participação de mercado, né, que nos traz uma responsabilidade, um compromisso muito grande. É por isso que essa agenda de ESG é algo tão precioso para a gente, porque a gente representa muito, né, em termos de contribuição de desenvolvimento para a sociedade. Queria trazer um tema aí de bastante repercussão no momento, que foi a questão do tarifaço do Trump, né? Mas na perspectiva mesmo do ESG, essas barreiras que se colocaram, essa questão aí unilateral, de alguma forma, na sua visão, afetou a agenda ESG no geral e delimitando um pouco mais para Citrosucos, teve algum impacto na agenda ESG? A agenda de ESG para a Citrosuco é um valor, né? Então, sempre vai ser levada em consideração, depende da situação econômica. É claro que a gente não foi impactado, porque teve uma solução setorial, a gente acabou saindo da obrigatoriedade dos 50%, mas o ESG hoje na empresa é um valor e eu tenho certeza que, né, caso tivesse tido algum efeito, essa agenda também teria sido considerada aí. Bacana. E até você trouxe, Patrícia, algo interessante que acho que a gente não chegou a conversar aqui ainda sobre isso, que eu e Valverde, a gente tem essa... Nós somos novinhos ainda, né, Valverde? A gente tem muito chão ainda pela frente, mas a gente está aí há mais de 20 anos também nessa agenda ESG ambiental, e no começo realmente tinha essa ideia, eu quero trabalhar com o meio ambiente, quero trabalhar com o social, eu vou buscar o terceiro setor. E hoje a gente já sabe que as empresas precisam se envolver cada vez mais, né, nas ideias de ESG, nos projetos ESG sociais, ambientais, e aí foi a ideia que você trouxe, né? No primeiro momento você pensou em se envolver no terceiro setor, hoje não, você buscou, e tem uma experiência vasta, né? Não só construção civil, saneamento, que o Valverde também participou bastante, de repente dá para trocar umas figurinhas aqui com o Valverde sobre isso também, e no setor de bebidas. E aproveitando isso, então, como que foi essa jornada ESG sua ali dentro da Citrosuco e também, eventualmente, se você quiser abordar nas outras empresas que você participou também? Na agenda ESG da Citrosuco, a gente começa muito pelo aspecto do G, da governança, né? Então, é uma empresa que essa agenda não começou hoje, é uma empresa, como eu comentei, é um valor do Grupo Votorantim, né, da Citrosuco também, então é uma agenda que começa há 10 anos atrás, olhando para os aspectos de governança. Então, quais eram os pré-requisitos que a empresa precisaria ter do ponto de vista da governança para estar habilitada para falar sobre ESG e poder ter um lugar de fala. Então, a gente iniciou um trabalho lá atrás, olhando muito as certificações, a Citrosuco é uma empresa de capital fechado, mas a gente há 10 anos publica relatórios de sustentabilidade, a
já incorporando os frameworks de mercado, como GRI, como SASB. Então, sempre teve esse olhar, né, essa preocupação de transparência e de governança. A gente automaticamente olhou para as principais certificações do mercado, né? Então, a gente tem hoje EcoVadis, por exemplo, que é um rating bastante reconhecido. Estamos na melhor nota do EcoVadis. Temos o CDP também, olhando aí para as questões de mudanças climáticas. Fomos a segunda empresa de bebidas a ter a aprovação das metas do SBTi para carbono. Então, a gente tem esse olhar de vanguarda, né, de buscar as melhores práticas, muito por conta dessa essência de começar com os temas do ponto de vista de governança. Além disso, a gente tem um comitê de ESG, que também acontece mensalmente para discutir os temas. Houve a construção lá em 2019 dos compromissos 2030, que a gente revisitou esse ano, porque a gente já tinha atingido algumas das metas que a gente tinha se proposto lá atrás. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eles são vinculados, né? Mas a gente tem 6 compromissos públicos, onde a gente olha para principalmente carbono, água, biodiversidade, diversidade social e cadeia de valor. Então, a gente tem metas públicas para todos esses compromissos. E aí, a gente agora entra numa agenda mais de soluções, né? Porque a gente já conseguiu construir aí uma grande jornada e a gente traz possibilidades de soluções baseadas na natureza, olhando para créditos de carbono, como uma possibilidade aí de insetting, offsetting para clientes ou para o mercado. Então, o fato de ter aí 55 mil hectares de pomares, né, que já fazem um serviço ecossistêmico para o meio ambiente, a gente agora entende que eles também podem ajudar aos clientes nessa solução de descarbonização. Bacana, a gente teve até aqui uma conversa, Patrícia, recente com a Cecília Saravalli, né, da Nestlé, e ela atuou também muito na área da Nestlé de produção de café. E ela traz um pouco dessa agricultura regenerativa, né, que você trouxe das plantações de laranja, que ela falou que antigamente você tinha as plantações do café e no meio você tinha aquela terra batida e hoje você consegue aproveitar aquilo de uma forma diferente para conseguir fazer com que tenha algum efeito de biodiversidade ali naquelas plantações. E vocês também têm esses projetos de agricultura regenerativa que você acabou falando, a gente conversou um pouquinho antes. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Exato. Faz parte da nossa estratégia, né? Quando a gente olha para a estratégia ambiental da empresa, a gente olha 2 aspectos. Um deles é o aspecto de descarbonização. Então, a gente tem iniciativas próprias, né? Olhando para a logística, olhando para o marítimo. A gente é uma empresa que exporta 90% do produto. A gente tem 3 plantas, né, de processamento. A gente tem 3 terminais, 1 no Brasil, 2 fora. Então, a gente tem, além de 28 fazendas, então a gente tem uma linha que a gente olha para as questões ambientais do ponto de vista de descarbonização, olhando para essas frentes, marítimo, logística, olhando para a própria indústria, né? E tem uma segunda frente, que é essa frente das soluções baseadas na natureza, que é a partir do meu ativo, a partir do que eu já tenho, que os meus pomares já fazem, como que a gente, a partir da agricultura regenerativa, a gente tem esse potencial de geração de crédito de carbono. E nessa linha de geração de crédito de carbono, essas práticas são obrigatórias para a gente conseguir gerar a adicionalidade, que é o que vai permitir que a gente tenha o crédito. E a partir disso, a gente está atuando de 2 formas. Uma delas é uma metodologia própria. Então, foi desenvolvido junto com a Reservas Votorantim, que é uma outra empresa do Grupo Votorantim, e a Econ, que é uma empresa parceira nossa, uma metodologia que veio à audiência pública, uma metodologia para agriculturas perenes, que a gente chama de Carbon Agro perene. E essa metodologia, ela entende qual que é essa adicionalidade gerada pelo fato do pomar que fica aí entre 20 e 30 anos, né, produzindo, o quanto de carbono a mais ele está conseguindo sequestrar no solo. E aí o solo é parte principal dessa solução, então a gente precisa melhorar as técnicas de manejo, precisa melhorar a gestão de água, precisa olhar para todas essas questões das entrelinhas, que foi o que ela trouxe, né? Esses indicadores de biodiversidade. Então, em todas as unidades produtivas, por exemplo, a gente tem um programa que se chama Citroapis, que tem ali a produção de mel
né? Tem a gente chama de beekeepers em inglês, tem os produtores de mel, porque eles também são um indicador biológico, né, dos apicultores. Então, a gente tem já pilotos acontecendo em cima dessa metodologia, que é essa metodologia própria do Carbon PSA. E a gente tem uma segunda metodologia para as áreas de expansão, onde a gente tem entrado em novas áreas, basicamente no estado de Minas Gerais ou ali em Mato Grosso, em que a gente vai pegar uma área que tinha um solo degradado e vai transformar isso numa área de pomar. Automaticamente, só por essa melhoria, você já está fazendo um serviço muito melhor para o meio ambiente. Além disso, a gente entra com essas melhores práticas, então você tem 2 níveis, vamos dizer assim, de melhorias, e aí você acaba tendo um potencial ali de geração de crédito de carbono. Nesse modelo, a gente tem uma metodologia que já é utilizada no mercado, que chama Verra. São projetos de ALM, e a gente tem ali parceria com o Itaú BBA também, e tem a possibilidade de a gente trazer fornecedores nossos para essa expansão. Então, como que nossos fornecedores também entram nessa plataforma para automaticamente, né, tem uma série de obrigações de aplicação dessa agricultura regenerativa, e como que a gente chega em uma geração de crédito de carbono, trazendo também uma receita adicional e contribuindo para soluções ambientais. Uau! E, Patrícia, você falou em fornecedores, eu queria ampliar um pouquinho mais aqui o nosso bate-papo para entender como é que tem se dado a relação da Citrosucos com os stakeholders em relação à prática da agenda ESG. Vocês encontram dificuldade ou está fluido esse caminho? Conta um pouquinho para nós. A gente tem trabalhado nessa agenda com fornecedores do ponto de vista de certificação. Então, a gente tem um trabalho nas nossas unidades, 100% das nossas fazendas tem uma certificação chamada SAI Platform, que ela olha os aspectos ambientais, os aspectos sociais, os aspectos de governança das propriedades. Então, nas nossas fazendas, a gente tem essa certificação 100% nível ouro, e a gente já tem, olhando, né, para o todo, 77% da fruta própria e da fruta de terceiro certificada. Né? A gente tem tido uma boa receptividade, né, por parte dos fornecedores, à medida que essas práticas ajudam também no impacto de mudanças climáticas que eles também vêm sofrendo. Então, o fato da gente adotar melhores práticas, da gente poder trabalhar com manejo, né, que vai beneficiar a produtividade, a eficiência, também é sempre uma boa prática. Além disso, a gente tem um programa chamado Trilhar, que já tem há mais de 10 anos na empresa, onde a gente traz os fornecedores para fazer palestras, a gente, né, dá informações sobre a questão de manejo, né? Tem todo um acompanhamento também da questão de qualidade, produtividade. Então, tem alguns canais, né, no YouTube de contato com eles, tem toda uma dinâmica, já um programa que acontece para essa assistência técnica dos fornecedores na questão da produtividade e das melhores práticas de ESG. Ótimo, né, que você já trouxe esse assunto, que eu ia perguntar exatamente isso, Patrícia, porque a gente vê, claro, a Citrosuco, ela não está com capital aberto, mas teria condições, ela é uma empresa de grande porte. A gente vê que para as empresas de grande porte já existem grandes desafios para que sejam incorporadas as ideias ESG, e para aqueles produtores, né, que não tem esse porte, eventualmente nem o conhecimento suficiente para isso, ainda acaba sendo muito mais difícil. E como você trouxe, né, vocês já têm esses projetos juntos aos fornecedores, esses produtores rurais, para que eles também adotem práticas ESG, porque isso vai refletir no teu produto. E como que foi a receptividade deles, dessas ideias que vocês implementaram, quais foram os desafios, porque ótimo, né? Essas ideias, quando elas dão certo, elas são fantásticas, mas todos os projetos acabam tendo seus próprios desafios. Então, se você puder trazer um pouquinho mais de como foi o dia a dia dessa conversa com os produtores, se eles aceitaram rapidamente todas as ideias, quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer. Já vi que vocês usam tecnologia, YouTube, né? Então, puder falar um pouquinho.
A gente tem uma parceria, né? A gente não fala que são fornecedores, eles são parceiros de longa data, né? Muitos já estão conosco há muito tempo, então essa é a maior parte dos nossos fornecedores de matéria-prima. E a gente tem um programa também chamado Legado Climático, né? Que a ideia é para os fornecedores de serviços, a gente também engajá-los nessa agenda de ESG, então a gente consegue promover isso nos fóruns. A gente trabalha com o CDP Supply Chain também, que é uma forma da gente conseguir entender a perspectiva dos fornecedores. Então, não só fornecedores de frutas, que a gente tem, né, no nosso leque de fornecedores, mas olhando para também fornecedores de serviços e materiais. Então, a gente consegue olhar a maturidade e desenvolvimento, né, desses fornecedores a partir desse programa do Legado Climático, que entende, né, como eles estão operando nessa questão de mudanças climáticas via a plataforma do CDP Supply Chain, que tem sido um grande aliado. Comendo um pão de queijo aqui, também. A gente deixa aqui para fingir que a gente está tratando bem os convidados, né? Mas eles aceitaram bem todas essas conversas? Eles dão esse feedback necessário no sentido que você acabou de colocar? Quais as dificuldades que eles estão tendo? Quais os caminhos que eles adotaram que não deram certo para fazer as adaptações? A gente não trabalha assim de forma isolada, né? Existe uma escuta e a gente traduz em programas, né? Sempre que a gente tem de resposta dos fornecedores. Então, a gente tenta olhar ali de forma agrupada, né, numa classificação de maturidade dos fornecedores, mas hoje a gente sente que tem diferentes níveis, é claro, tem aqueles fornecedores que estão mais no estágio ainda de engajamento dessa agenda, tem outros fornecedores que já estão preparados para se juntar, né, a soluções como essa do crédito de carbono que a gente está propondo, então eles, a partir dessas soluções, eles vão ter que adotar novas práticas. Então, a gente tem diferentes níveis de maturidade, né? Tem alguns que já estão mais à frente nessa agenda e tem outros que ainda estão num nível de maturidade de engajamento, e o nosso papel é justamente esse também, né? Apoiá-los no desenvolvimento. Né? Acho que essa é a grande beleza da agenda de ESG, que a gente sabe que a gente não vai fazer sozinho. Então, a gente precisa trazer a cadeia de valor junto e a gente tem muito esse papel de liderança, né, e de poder trabalhar em conjunto para o desenvolvimento. Você está no ESG Podcast. Eu te convido a se inscrever no nosso canal e também a visitar aí todos os nossos episódios. Nós estamos aqui com a Patrícia Mistura, coordenadora de ESG da Citrosucos. E nos siga também pelas redes sociais. Patrícia, você tem falado em compromissos, em programas da Citrosucos. Queria que... E também você tem falado muito na agenda de crédito de carbono, né? E o meu ESG, porque eu sou carioca, então eu não consigo falar né? E também eu falo muito aqui no programa que eu sinto falta do econômico dentro dessa agenda. Por mais que seja um compromisso já do capital, tudo mais e tal, mas a gente sempre gosta muito de trazer a questão da econômica aqui. E mercado de carbono e outras agendas, ainda mais agora na COP, né, que esse episódio acontece ainda nos acontecimentos da COP, fala-se aí em fundos e uma série de coisas. Como é que você olha, particularmente com a tua visão profissional, no Brasil, as legislações e as políticas públicas, especialmente de carbono, que saiu recentemente, a Lei do Combustível do Futuro, o que está faltando para, de alguma forma, trazer o econômico para essa agenda? Acho que tem uma questão de um tempo natural da gente entender, né, o reflexo disso tudo. Então, como a gente é uma empresa essencialmente exportadora, né, 90% do volume é exportado, a gente já é muito afetado pelas regulações da Europa, por exemplo, né? Então, a gente já tem ali no marítimo ali algumas permissões de trânsito, né, de volume de carbono. Então, a gente já tem ali o econômico totalmente afetado, então já
passa a fazer parte da conta, né, de custos, esse volume de carbono que é possível a gente transitar. Já tem isso? Essa informação eu não tinha. Já tem uma dinâmica, né, para a logística marítima, que contabiliza o volume de carbono que é transitado. Então, existe uma permissão, Olha que interessante. um máximo, né, que você pode transitar, e se você exceder aquele volume, você já precisa comprar um volume adicional, e aí você paga para um fundo, né, que depois vai ser revertido em ações ambientais. Então, assim, a regulamentação lá fora já é muito mais robusta. A gente, por ser uma empresa que exporta muito, a gente é muito mais balizado, né, pelas questões de regulação europeia. Então, do ponto de vista também de reporte, a gente tem olhado para isso, né, dos relatórios anuais de ESG, como é que a gente está em conformidade com a regulação europeia, principalmente, que é a que tem hoje demandado muito mais. Então, isso já tem acontecido naturalmente. O econômico já está na conta, né? O que eu acho que falta é uma questão do entendimento mesmo, do tempo. Então, a gente está sempre atento, né? Boa parte do nosso time já faz esse trabalho de acompanhamento, monitoramento, para entender os reflexos disso, mas essa agenda, por exemplo, do marítimo é o que a gente já está há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais, né, se adequando para poder caminhar. E acho que isso vai gerar muito mais demanda, a gente vê, né, fomento a essa, por exemplo, combustível, não vou dizer alternativo, mas pelo menos mais limpo para a questão do bunker, por exemplo. Isso tem sido um grande desafio do setor marítimo, a mudança, né, de matriz ali, né, de combustível. Né? Então, a partir, né, dessas regulações, a gente vê que vem em cascata, né? Então, assim, a regulação ainda é muito importante para a gente poder fazer os avanços necessários. Eu diria que hoje é essencial, né? A gente acaba vem nesse movimento a partir das regulações e numa perspectiva também de consumidor. A gente é uma empresa essencialmente B2B, mas a gente está o tempo todo em contato com o que os nossos clientes, que são grandes marcas ou grandes redes de varejo, enfrentam, né, do ponto de vista da demanda do consumidor deles. Então, a gente é um movimento automático, ou a gente vai ser impulsionado por consumidor ou via regulação. Então, a gente tem que acompanhar essas duas frentes, entender esses movimentos. E algumas delas é questão de tempo mesmo. A Patrícia está lendo pensamentos aqui hoje, porque eu ia tentar abordar esse tema exatamente, né? Porque é uma empresa que é B2B, só que o produto suco de laranja acaba estando em todas as mesas, né? Então, realmente teria que ter esse olhar B2B, mas também esse olhar para o consumidor final, para o varejo, né? Como estão sendo as demandas em cima do seu produto. E aproveitar, então, que você já trouxe aqui, vocês têm projetos sociais focados principalmente também com os produtores, que é para trazer essa visão ESG, para uma visão de cadeia de valor que vocês já implementam ali na Citrosuco. E eu sou o stalker oficial do programa, então eu sempre vou, principalmente nas redes sociais dos nossos convidados, para levantar os projetos, e ali eu vi na tua rede social sobre o programa Nutrir Mais, que vocês adotam ali no Citrosuco. Então, se puder falar um pouquinho desse programa também. Claro. Na estratégia social da Citrosuco, a gente trabalha com o Instituto Votorantim, né? O Instituto Votorantim atua já há 20 anos em desenvolvimento, né, dessa agenda territorial. Então, nas áreas onde nós estamos ou no território, a gente tem alguns programas relacionados à educação, por exemplo, nesses municípios onde a gente está. Atualmente temos 7, já tivemos mais. Então, a gente tem aí um olhar dessa agenda social muito focada no desenvolvimento, educação, cidadania, ou junto à lei de incentivo, quando a gente olha a educação musical. Então, tem esse olhar de programas em parceria com o Instituto. Na linha de programas próprios, a gente tem 2 programas principais, carro-chefe, vamos dizer assim. O primeiro deles é o Nutrir, que é um programa de aceleração para organizações que trabalham com essa agenda da agricultura regenerativa. A ideia é que a gente traga organizações para serem mentoradas por colaboradores da Citrosuco. Então, é um programa que automaticamente ele apoia no desenvolvimento das lideranças e ele também
dá oportunidade para organizações que estão trabalhando com essa agenda da agricultura regenerativa, né, para terem ali diretamente com os nossos profissionais a oportunidade de conhecer mais sobre processos, falar dos aspectos, né, desafios da cadeia. Então, é um programa bem interessante. A gente estamos nessa fase de seleção agora de algumas organizações, priorizando hoje os estados ali, São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul, onde a gente tem operações. E tem algum corte, assim, vocês só atendem atores de alguma escala? Tem alguma escala que determina essa participação no projeto? Não, ou é pequeno, médio, grande? Não tem escala. A gente tem alguns critérios de seleção do ponto de vista de tempo, da organização, de existência da organização, mas a ideia é que sejam organizações que trabalhem proativamente nessa agenda, né, para uma geração de impacto positivo. E a gente já teve nas edições passadas empresas que trabalhavam mais focadas em tecnologias, outras que eram focadas mais no manejo de determinada prática em si, numa determinada região, outras eram para restauro. Então, tem uma gama diversa, desde que seja olhando para a agricultura regenerativa como pano de fundo. Bacana. Além desse programa, a gente também tem um programa proprietário chamado Pilar, que a ideia é apoiar, né, os nossos colhedores nas fazendas, na parte de educação, né, leitura e escrita. Então, boa parte dos nossos colhedores hoje têm a oportunidade de voltar aos estudos, coisas que muitas vezes eles não tiveram, né, no passado. Então, essencialmente, esse é um compromisso, um programa que está muito vinculado com o nosso compromisso 2030 de educação. Então, a gente tem trabalhado nessa agenda social. Bacana. Aqui, nosso programa também ele se encaixa bastante na questão do compromisso de educação também, né? Nós temos essa função de divulgar esse conhecimento, acaba educando e até empoderando, né, as pessoas que queiram trabalhar ou que estejam submetidas a empresas, que possam, né, até dar sugestões desses programas. E Valverde, todo mundo aqui já te conhece, sabe que você está se segurando para perguntar sobre resíduos sólidos. Não se segure mais, meu amigo. Né? Não, e a trajetória da Patrícia só setor de construção civil, né? Você tem uma demanda gigante nesse tema. E na questão da ESG, eu gostei muito quando você falou da atenção aos canteiros, porque é onde realmente, né, você tem especialmente a maior geração de resíduos sólidos do ponto de vista da falta até de técnica, né, para fazer esse manejo, esse aproveitamento integral da matéria-prima. E tivemos recentemente aqui com o Eduardo Porciúncula, da Verdeira. É Verdeira ou é Verdera? Verdera. Aí eu posso acentuar o E aqui. Você pode soltar seu carioca. Eu falava Verdeira, mas o Porciúncula me corrigiu. É a Verdera, também, que é o braço de resíduos da Votorantim, e você também mencionou o setor de bebidas, onde até agora recentemente nós ainda estamos sob o calor dos acontecimentos da questão da falsificação de bebidas, metanol, e aí foram surgindo várias propostas de legislação, tal, quando a gente já tem aí a logística reversa como esse instrumento, que inclusive já por muitas empresas estruturadas. Mas em relação ao teu atual momento, eu queria entender qual estratégico tem sido a atenção sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, em que pese vocês exportem, então eu acredito que o envasamento não seja, a embalagem não seja uma questão, mas no geral, como é que tem sido isso? Alguma tecnologia de compostagem ou de tratamento do orgânico? Como é que tem sido isso? É uma pergunta bem interessante a sua, né? Porque a gente realmente, a Citrosuco nasceu circular.
né? A gente sempre olhou para os outros 50% da laranja no começo, né? Aquilo que não virava suco, né? Bagaço, casca de laranja, ele automaticamente virava ração animal. Então, é um produto chamado CPP, então ele já era 100% circular. Como você trouxe a questão da exportação, a gente faz ela essencialmente a granel, então por navios, a gente realmente não tem essa frente de packaging, que geralmente costuma para a indústria de bebida ser um grande ofensor, né? Não é o nosso caso. Mas a gente, olhando para essa questão da circularidade, entendendo, né, que os 50% da laranja ali tem um volume, não só volume, mas um valor, né, muito relevante. Em 2022, a gente criou uma business unit chamada Evera, né? A Evera é responsável aí, junto a universidades na Holanda, olhando para pesquisa e desenvolvimento, como a gente poderia introduzir ou criar ainda um valor adicional, né, não para a cadeia animal, mas para a cadeia humana, né, desses outros 50% da laranja. Então, hoje a gente atua, né, com o desenvolvimento de outros produtos nessa frente, olhando aí para substitutos de espessantes, por exemplo, a gente tem algumas fibras, e o interessante é que a laranja é 100% natural e todo o processo, né, que é feito para esses outros subprodutos também é 100% mecânico, então a gente não tem nenhum aditivo no processo, e a partir disso a gente consegue fazer esses outros produtos, que aí agora a gente sai um pouco da linha de bebidas, a gente passa a entrar numa linha de ingredientes. Então a gente tem ali produtos como Fiber Fill, Taste Lift, que são produtos que entram para a cadeia, por exemplo, da panificação, né? Tem o potencial de entrar em outras, substituir ingredientes como ovos, por exemplo, ou plant-based, né? Que é uma frente também por conta das fibras. A gente está falando aí, eventualmente, de concentrações de 70% de fibra, produtos com 30% menos de gordura. Então, realmente abre uma nova frente, aí, olhando para a questão de se trouxe tecnologia e inovação, de fato, ele é essencial para que a gente consiga, né, fazer essa transição, né, para tornar o produto ainda mais circular, está substituindo para, inclusive, outras cadeias. E a gente vem já nesse processo há algum tempo, mas desde sempre, né, vamos dizer assim, o processo tem essa beleza de ser 100% circular desde o início. Interessante. Então, a Citrosuco já está vendo os seus resíduos como uma possibilidade de ampliação do próprio portfólio de produtos a serem vendidos e uma fonte de renda a mais para a empresa, é isso? Exato. A gente tem realmente você cria novas linhas de produto, a perspectiva, né, já tem atuado, tem já uma gama de clientes que extrapola a indústria de bebida, a gente acaba entrando no food, né, em beverage como um todo, e também para a indústria de cosméticos, você acaba possibilitando levar isso, porque a gente tem a frente de óleos e essências também, a partir da extração, né, dos sucos, também acaba extraindo óleo da casca, então isso também é uma frente que a gente vem atuando já. E, Patrícia, não posso não pensar que o investimento de vocês em inovação, em pesquisa, seja realmente um ponto forte aí da atuação de vocês, né? Sem dúvida, desde sempre, né? A Citrosuco também lá atrás entrou, a gente tem 2 produtos essenciais como suco, que é o FCOJ, que é o suco concentrado, e por volta dos anos 2000, esse acontece desde a década de 60, lá na época da fundação, né? Antes até das empresas estarem na configuração de Citrosuco. Mas aí, por volta dos anos 2000, a gente investe no Non-Fruit Concentrated, que é o NFC, que é o suco mais natural possível, né, sem ser concentrado. E então, já lá atrás, a gente já entrou com essa inovação e agora a gente vem de novo. Então, tecnologia, sem dúvida, né, e P&D é, sim, uma frente importante do trabalho da Citrosuco. Bacana, ótimo. Então, aproveitar também essa tua experiência de novo, né? Eu, Stalker, fui dando uma olhada lá no seu LinkedIn, eu vi que você recentemente esteve em Paris, num evento super interessante sobre agricultura sustentável,
não sei se tão recentemente, mas eu vi que você participou e trouxe lá teus pareceres sobre esse evento, e a pergunta que eu colocaria fica aquela curiosidade, você conseguiu ter ali uma ideia bacana entre como que está a agricultura sustentável nos outros países, acredito principalmente na Europa, em comparação com o Brasil, em que pé que a gente está nesse quesito? Sem dúvida, a gente está muito avançado em muitas práticas, né? A gente inclusive tem dificuldade de conversar com eles a respeito de quais são as práticas de agricultura regenerativa, porque a gente tem algumas possibilidades que a gente já faz naturalmente, como rotativa, que é cultura rotativa, que é algo que a gente já faz, porque a gente tem possibilidade de ter essa entre safra, né, que é uma coisa que na Europa às vezes não é possível. Então, muda a cultura, né, para o solo responder, né, exato. Regenerar. Então a gente já está muito avançado em boa parte das práticas e o nível de profissionalização também. Na Europa a gente ainda tem, né, muitas famílias que são que levam a agricultura, no Brasil também, mas do ponto de vista de representatividade, né, pensando em abastecimento mesmo para o mundo em produção alimentar, a gente já tem um nível de profissionalização muito grande, né, da produção de alimentos. Mesmo a nossa agricultura familiar, ela acaba já incorporando novas tecnologias, modelos de negócios, né? Exato. Então a gente tem essa olhar, né, de desenvolvimento do campo já há muito tempo. E a gente vê a dificuldade de se quebrar as tradições também, né? Na Europa, eles têm questões mais de formas tradicionais de cultivo, e no Brasil a gente está mais aberto para também adotar novas práticas, apesar de todos os riscos, apesar, né, de todas as dificuldades do agricultor, mas a gente ainda vê uma vontade aí de fazer diferente e de adotar novos modelos também. Ótimo, interessantíssimo. Tá? E, bom, Luiz, eu acho que também a gente não pode deixar de perguntar para a Patrícia sobre a COP30, né? Acho que é um tema que também, aproveitando até o momento simultâneo do nosso programa e do acontecimento aí da COP. Que impressões, Patrícia? A Citrosucos teve alguma presença lá? A gente viu o agro sendo muito destacado, né? E também apresentando muito boas práticas. Então, queria que você contasse um pouquinho para nós sobre COP. Nós estivemos junto com a Casa Votorantim e o AI, Casa Legado e Futuro, né? Então, todas as empresas do Grupo Votorantim estiveram presentes com uma programação ali própria para contar justamente para a sociedade o que a gente faz, né? E agradeço de novo esse espaço, é um espaço para isso, né? Sendo uma empresa B2B, muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de trazer um pouco mais para a sociedade o que a empresa vem fazendo. Então, esse espaço na COP foi também essa oportunidade de mostrar toda a nossa estratégia, como a gente vem atuando, nosso compromisso, inclusive, com essa agenda. Estamos ainda entendendo, né, o balanço de como ficarão aí as negociações da COP. Nesse primeiro momento, a gente não está, oficialmente não temos ainda uma resposta, né, da empresa, de como a gente está olhando o saldo disso tudo. O que a gente presenciou lá foi a possibilidade, né, de muitas interações, de ver um setor privado bastante ativo na agenda, isso sem dúvida, né? Acho que teve uma interação muito grande com sociedade civil também, que acho que foi bastante importante e relevante. Então, estamos aguardando aí para ver, né? Mas a gente, como empresa, tem percebido, né, cada vez mais o interesse das discussões na COP. Então, tivemos espaços importantes de construção com o setor privado, com a sociedade, né? Levamos aí estudos junto ao CBETS também de descarbonização na cadeia do agro. Então, a gente tem visto muitas coalizões, empresas também se juntando para essas soluções
multi-stakeholders, né? Porque a gente sabe que vai ser difícil avançar de forma individual. Então, isso é um espaço importante de colaboração, sem dúvida. Sem dúvida, a gente tem que saudar essa iniciativa do grupo e ressaltar, né? Acho que desde a Rio+20, a presença do setor empresarial tem sido mais ativa, mais relevante, inclusive, né? Na construção das... Porque não adianta o poder público construir, seja ele global, e sem ter aqueles que, de alguma maneira, precisam se comprometer, precisam se envolver com isso, né? Então, acho que fica aqui o nosso reconhecimento aí ao grupo por mostrar, né? Por dar a face ali de fazer um diálogo franco, né? Transparente, como vocês agem aí, né? E também obrigado aí por falar sobre a gente, porque realmente o objetivo do programa é uma iniciativa que a gente fala win-win, né? Todo mundo ganha, porque não só o público acaba tendo esse conhecimento desses projetos, grandes projetos, que eventualmente não chegam, né, no público em geral, mas que eles conseguem ter conhecimento, como funciona, quais os desafios, né, como foram implementados e que existem, que possam ser replicados, como também a empresa acaba tendo uma vitrine, como você disse, de repente é uma empresa que não tem ali um contato tão direto com o consumidor final, mas tem projetos muito interessantes que precisam realmente ser conhecidos, né, por todos. Então, o objetivo nosso é esse mesmo. E também, obrigado de novo por estar aqui com a gente, mas a gente ainda tem mais algumas perguntas e aproveitar, como também aqui é uma vitrine para que a empresa traga seus projetos e a gente não está ali no dia a dia da empresa, a gente, né, eu vou ali buscando algumas questões, a gente conversa antes sobre alguns projetos de vocês, mas se tiver algum projeto que a gente ainda não abordou, que você queira trazer alguma iniciativa ainda da Citrosuco também, legal, pode trazer aqui para a gente. Isso, eu queria até saindo um pouco aí da questão mais ambiental, né, acho que a gente explorou bem aqui, no aspecto de programas de profissionais 50 a mais, a igualdade de gênero, racial, como é que vocês têm estruturado aí, conduzido, né, essas áreas que hoje são tão importantes aí dentro da agenda ESG? Não, sem dúvida. A gente tem um compromisso de diversidade hoje, né, que a gente pretende até 2030 ter 35% de mulheres na liderança e 14% de negros também. Então, esse é um tema que é bastante precioso para a gente, foi por isso que ele entrou nos compromissos 2030. É importante dizer que todos esses compromissos 2030, de certa forma, eles também estão vinculados a muitos compromissos que a gente tomou de créditos. Boa parte dos KPIs atrelados a ESG estão vinculados nessas dinâmicas, né, de tomada de crédito. Então, é um mecanismo aí que reforça nosso compromisso com essa agenda também. E a gente tem um programa para todos, que é um programa que trabalha as questões de diversidade dentro da empresa, mesmo um mecanismo que é bastante comum, que são os comitês de diversidade para trabalhar as temáticas. Além disso, né, olhando para os programas de entrada, também como um programa de estágio, né, programa de aprendiz, são sempre programas que já nascem facilitando, né, ou tirando essas barreiras, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí uma série de iniciativas nessa agenda para que ela seja, de fato, ambiental e social, né, na mesma medida. Ótimo, e até me veio aqui a questão de como que vocês conseguem gerenciar todos esses projetos ESG. Se vocês fazem isso totalmente de forma interna, vocês se estruturam, vão atrás de contratação de novos colaboradores para fazer esses projetos de crédito de carbono, dentre outros, ou vocês também buscam parceiros terceirizados para ajudar, ou em projetos específicos, ou de uma forma geral, em todos os projetos ESG? Como que vocês acabam fazendo? A gente tem um time de ESG, né? Hoje em dia, olhando para o tamanho da agenda, seria impossível não ter ali pessoas que são totalmente responsáveis,
né, mas muito numa linha de guiar a companhia, né, do ponto de vista, porque quem de fato executa são as áreas de negócio, né, então a gente é uma área que faz a governança, a gente é o responsável pela temática, mas sempre de forma muito integrada com as áreas do negócio, porque a gente traz, olha a regulação, olha as tendências, desenvolve muito do modelo de como a gente vai trabalhar, mas de fato, né, quem vai implementar aquele projeto que vai de fato impactar na redução do carbono são as áreas de negócio, né, ou quem vai fazer as contratações são as áreas de mulheres, né, para responder a meta, são as áreas de negócio. Então, a gente está ali nesse papel de guiar as áreas de negócio para que essas coisas aconteçam. Então, nesse olhar de governança, a gente tem hoje já a remuneração variável aí de mais ou menos 400 líderes, né, na organização vinculada a indicadores de ESG, né? Então, isso também é algo que corrobora para a gente avançar, né, nessa agenda e mostrar o compromisso que a empresa tem com essa temática. E aí, é claro, né, a partir de determinados programas, a gente precisa de uma expertise, né, e aí a gente trabalha com parcerias, então vai, de fato, buscar uma consultoria, um parceiro no mercado que possa desenvolver, né, um projeto, geralmente, como você trouxe, um projeto, né, que tem um começo, meio e fim, então a gente tem mais daquilo que implica numa mudança cultural, né, que a gente precisa trabalhar e desenvolver as áreas de negócio, a gente faz essa coordenação aí nesse comitê de ESG, como eu comentei com você, além da questão dos indicadores para a liderança. E, Patrícia, quão desafiador e qual a estratégia que vocês usam para comunicar, né? Você até mencionou da Destaque Conosco, de ser aí um canal, né, literalmente, para isso, mas quão desafiador, porque, é claro, você tem lá no site, você tem todas essas questões, mas como é que é dialogar isso com a comunidade, com os clientes, os fornecedores, com o poder público? O quão é desafiador comunicar a agenda ESG das empresas? Essencialmente a gente tem os canais oficiais, né, como você bem colocou, mas de fato são os programas, né, que a gente tem um programa chamado Legado Mais, por exemplo, que a gente faz a formação de lideranças nos territórios para que eles possam dialogar com o público externo, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de comunidades. Então, essas pessoas que estão ali no território, elas vão ser as responsáveis por, eventualmente, estar numa secretaria de educação para levar o PVE, que é o nosso programa de valorização pela educação naquele território, né? Ou vai levar um programa cidadania que a gente tem. Então, a gente tem essa preocupação de ter uma formação para essas pessoas que fazem essa linha de frente, né, para poder levar os programas sociais no território, então são preparados para isso. Além disso, a gente também tem os fóruns setoriais, então muito acaba sendo discutido nos fóruns setoriais, e com clientes, né, a gente tem uma linha de comunicação específica, onde a gente via e-mail marketing, faz webinars, né, onde a gente reúne aí os nossos principais clientes para divulgar. Então, falando de COP, tivemos ontem uma sessão específica para trazer para eles o que estava acontecendo na COP. Muitos deles estão na Europa, né? Nem todos puderam vir participar. Então, a gente tem aí também esse olhar de buscar essa comunicação frente a outros mecanismos, né? Trazendo eles para mais próximo do que a gente vem fazendo nessas interações. Muito bom. Bom, acho que vai chegando a pior parte do programa, né? Vou ver que é a parte de encerrar, próximo do encerramento. E a gente, como a gente sempre começa com uma pergunta sobre a carreira do convidado, e a gente também encerra com uma pergunta um pouco mais padrão, que é um interesse, acho que não só nosso, mas como de todos que nos assistem, que a gente quer ouvir um pouquinho sobre você. Então, qual que é a sua visão sobre o futuro do ESG na sua vida e também dentro da Citrosuco? Ai, nossa... Bom, na Citrosuco, não tenho dúvida que a gente está no caminho certo, né? Já estamos há bastante tempo nessa jornada, é um valor, então isso me traz muita
tranquilidade, né, de estar num ambiente em que isso de fato é um valor, porque como eu te trouxe no início, faz parte do meu propósito. Então, sinto muito feliz, né, e orgulhosa de estar num local em que a gente tem uma convergência aí de valores. Do ponto de vista dessa agenda, eu acho que a gente tem evoluído, né, menos do que eu gostaria, mas eu acho que a gente está numa evolução. Olhando para a agenda ambiental, é sempre a mais fácil da gente materializar, né, acaba sendo mais impactante, né? É mais fácil, que as pessoas percebem o dano aí que o planeta vem sofrendo, mas acho que aos poucos a gente está começando a conseguir enxergar o social também, e eu acho que isso é bastante válido, seja aí por uma questão de regulação, né, de direitos humanos, seja pela questão da relação entre clima e social, que eu acho que agora está ficando cada vez mais claro, né, da relação das agendas, que elas são interconectadas. Durante muito tempo a gente fica olhando só uma coisa, né, olhando por caixinhas, mas eu acho que agora essas conexões estão ficando mais evidentes, infelizmente pelo prisma mais negativo, mas eu acho que os tomadores de decisão estão começando a se atentar para isso, então eu tenho uma perspectiva positiva, né, nessa agenda, apesar de tudo. Ótimo. Bacana, então queria agradecer novamente você, Patrícia, por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Foi uma conversa muito rica, como esperado mesmo, e espero que tenha gostado de conversar. Acredito que, não sei se já teve uma experiência em podcast, eventualmente sim, mas com esse objetivo, né, da gente poder conversar um pouquinho mais, e é isso, o propósito seu é o nosso propósito também, né, Valverde? Cumprimentar a Patrícia, acho que uma aula aqui para nós, muito conteúdo, um conteúdo que interessa especialmente ao nosso público, que cada vez mais busca entender a prática, busca entender como é que é o dia a dia de um profissional, às vezes fica tão distante. Por aqui passam tantas pessoas que se formaram, têm até o propósito de atuar, mas não conseguem enxergar um caminho de entrada dentro desse setor, e te ouvir aqui nos abriu muito a mente, muito conhecimento, enfim, parabéns aí pela sua trajetória. Obrigada, espero que tenha sido, de fato, hoje, já vivemos esse momento em que negócio era uma coisa, sustentabilidade era outra. Hoje, de fato, a gente já está com uma agenda bem integrada, sem dúvida algumas empresas um pouco mais, outras menos, mas a gente já vê isso caminhando cada vez mais junto, né, de forma bem integrada. E é isso, a gente está falando do bem-estar coletivo, está falando do sucesso dos negócios, né? As coisas não podem acontecer desassociadas. Então, fico muito feliz que também cada vez mais tenham pessoas mais interessadas, né, de olhar para esse propósito, de fazer negócios e fazer coisas com impactos positivos também. Ótimo. Luiz, finaliza aí convidando o nosso público, que ainda quem tá chegando agora, que ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda não nos seguem ainda no Instagram, LinkedIn. Ótimo. E você, então, que chegou com a gente até aqui, né, temos vários outros episódios sobre também outros grandes projetos, com outros grandes convidados. Então, não só assistam os episódios anteriores, como o Valverde disse, se inscrevam no nosso canal, né, é uma forma de também dando like nos nossos vídeos, porque é uma forma do sistema, do algoritmo entender a relevância do nosso trabalho. Compartilhe o nosso conteúdo, porque realmente é um conteúdo de alto nível. Com certeza. É uma forma do algoritmo entender a importância do que a gente tem feito aqui, dessa mensagem que a gente tem mandado, e que chegue também em outras pessoas. Então, acredito que seja isso. Valverde, de novo, obrigado, Patrícia. E também conversar com o pessoal para que quem quiser vir participar com a gente desse projeto, também que venha com a gente como patrocinador, como apoiador, que a gente também tem projetos de expansão, e aí vocês podem vir com a gente nessa nova empreitada aí. Obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês. Sucesso no programa. Obrigado.